começou a gravar, né? Começou a nossa aula sobre renascimento e é a aula 3, tá certo? Então, a aula 3 tem duas partes. Tem o renascimento artístico-científico, que é a primeira parte, né? Essa parte que eu vou falar para vocês hoje. A segunda parte é sobre reformas religiosas, que a gente vai ver só na semana que vem, tudo bem? Então, por um lado, essas aulas gravadas tá dando oportunidade para a gente acelerar um pouquinho de conteúdo, mas é um conteúdo que é mais rápido mesmo, né? Então, vai ajudando também a gente aqui na divulgação desses conteúdos, desse conhecimento para vocês importante. Continuem estudando, né? Vocês têm que manter uma disciplina de estudo, né, todos os dias para não deixar a matéria acumular. Tudo bem, gente? Então, continuem mandando brasa aí, mandando bala nos estudos de vocês, tá? Então, a gente vai ver uma grande novidade pensando vida europeia, né? A palavra renascimento é justamente renascer uma época. Então, é renascer a época dos gregos, dos romanos. Basicamente isso que esses renascentistas querem, tá? Então, é um contexto de vida urbana. Lembrem-se que a gente estava vendo justamente esse renascimento comercial urbano. As cidades vão ganhando força nessas épocas aí dos anos 1300, 1200. A vida burguesa, né, começa a ascender, os burgueses começam a ascender enquanto poderio econômico e também como uma nova forma de olhar o mundo, de ver e organizar a sociedade, né? Aquela questão da vida de classes, de valorizar o trabalho, esforço, mérito e coisa assim. E a vida urbana é uma vida mais intensa comparada à vida do campo, né? E vocês têm que pensar que para ter renascimento tem que ter dinheiro. Por quê? O artista, ele é financiado. Esses cientistas, eles eram financiados. Por quem? Por patrocinadores, que a gente vai ver que eram os mecenas, tá certo? Mecenas é quem tem dinheiro. A maior parte dos mecenas eram burgueses, ou seja, tem que ter grana, tá? Claro que tinha gente da igreja que também, tinha gente que era nobre, que também era mecenas, mas a maior parte desse mecenato é por parte da burguesia. E por que surge especificamente na Itália? Porque a Itália, e aí vocês têm que anotar isso, tá? Porque às vezes quando tem pergunta pensando os motivos do surgimento do Renascimento na Itália, o primeiro motivo é a vida mais comercial que tinha na Europa é a Itália. O segundo lugar que mais tem comércio é Flandres, a região lá dos Países Baixos, tudo bem? Então vocês têm que guardar isso. As principais áreas de trocas comerciais na Europa é a Itália. Consequentemente, a burguesia italiana vai ganhar muito dinheiro, né? E de onde que a burguesia italiana começou a se sobressair? Tem relação com as cruzadas. Lembrem-se que na quarta cruzada, que era a cruzada de Veneza, a Veneza não queria matar muçulmano. Veneza queria tirar os bizantinos da jogada comercial de longa distância. Ou seja, os venezianos querem comercializar diretamente com os povos árabes. Com isso, as cidades italianas vão fazer contratos comerciais com os árabes, jogando fora os bizantinos, né? Lembrem-se que os venezianos eles saquearam a cidade de Bizâncio, né? Eles meteram fogo na cidade, porque eles querem tirar os bizantinos da jogada comercial. A partir desse momento, as cidades italianas começam a ganhar muito dinheiro. Dinheiro com o quê? Especiarias, tecidos, joias, né? Tudo isso que era esse comércio de longa distância nessa época, né? Então, esse Mediterrâneo está se reabrindo para os europeus por meio dos italianos. Por meio dos italianos, os italianos vão ganhar muito dinheiro. Não à toa, as principais rotas comerciais da Europa era essa região aí da Itália, né? Então, anota isso. Para ter renascimento tem que ter dinheiro. Onde que esse dinheiro está circulando com mais intensidade? Na Itália. Por que na Itália? Porque foi onde os italianos começam a ter esse comércio de longa distância que tem a ver com a quarta cruzada, a cruzada de Veneza, tá? Vamos lá. O que dá base ao Renascimento é a filosofia humanista, né? Inclusive em filosofia vocês veem um pouco, né, a filosofia do humanismo, mas basicamente o humanismo tem 3 pontos. O primeiro ponto é o antropocentrismo, né? Então o humanismo é a base filosófica do Renascimento. O antropocentrismo, que é essa ideia do homem no centro, né? Por que isso? Porque os gregos e os romanos, eles valorizavam isso. Então, quando a gente olha o teatro grego, eu já falei isso para vocês na aula sobre Grécia, o teatro grego, quem é o sujeito da história não são os deuses, são os homens. São os homens que vão definir o seu destino, são os homens que vão trilhar o seu destino, são os seres humanos que vão criar a sua história, né? Então, o antropocentrismo é isso. Eles acreditavam ainda em Deus, né? Muitas vezes tem aquela confusão
de que o antropocentrismo é a desvalorização de Deus. Não é isso. Eles acreditam em Deus, né? Os humanistas, os renascentistas, todos eram crentes em Deus. Só que eles acham que as explicações teológicas, né, que eram aquelas explicações dadas pela igreja, pela religião, não são mais importantes. Então você tem que explicar as coisas com critério humano. Daí a ideia do antropocentrismo, né? Então, se o homem ela é a maior criação feita por Deus, então cabe ao próprio homem explicar a criação de Deus, né? É essa a questão. É o homem explicar a natureza, é o homem explicar o funcionamento do ser humano, é o homem explicar todas as coisas. E isso é o antropocentrismo, né? Então, o homem é esse grande sujeito histórico, esse sujeito social, esse sujeito político, né? E em torno disso você tem o racionalismo, que é você usar a mentalidade humana, você usar a lógica humana para poder explicar as coisas. Então, as coisas agora não é porque a pessoa está doente porque Deus quis, mas é você tentar explicar o funcionamento dessa doença. É você tentar explicar de onde que essa doença veio. Isso é uma explicação lógica, isso é uma explicação racional. Que os gregos e os romanos já faziam isso. Lembrem-se que os gregos criaram a filosofia, que é você explicar as coisas por um critério humano, por um critério racional, tá? Ou seja, para eles, a história do mundo estava assim com Grécia e Roma. Chegou a Idade Média, caiu. E aí a ideia é justamente renascer essa época que para eles era a época de ouro da humanidade. Ou seja, daí voltar aos valores clássicos, né? Quando fala valor clássico, quer dizer os valores dos gregos, dos romanos, tudo bem? Então é isso que quer dizer renascimento. É renascer uma época de ouro, renascer o conceito dos gregos, o conceito dos romanos, em todas as esferas, na arte, em pintura, escultura, na filosofia, na política e por aí vai. Né? Então dá para aplicar o Renascimento em várias esferas. Né? Na literatura também pode se aplicar. Isso aí, por exemplo, William Shakespeare, ele também é um ator renascentista, tá? Mas isso aí é para um outro momento. Então a visão de mundo deles, né, ela é uma visão meio misturada ainda. Então, assim, a gente fala, né, que o Renascimento, ele tanto é período medieval quanto período moderno. O período moderno começa com a queda de Constantinopla. Para muitos estudiosos, né, para muitos historiadores, o Renascimento seria a grande marca inicial desse período moderno. Né? Não seria a queda de Constantinopla, seria o surgimento do Renascimento, porque aqui você tem uma nova visão de mundo. Só que, ao mesmo tempo, esse novo, quando fala a palavra moderna, né, vem a ideia da novidade no novo, esse novo não é tão novo assim. Então, você tem uma mistura ainda de misticismo, né? Você, por exemplo, você aceita a ideia de que Deus criou todas as coisas, né? Um exemplo disso. A própria organização dos meses, dos dias do ano, né? Monday, Sunday, né? Dia da lua, dia do sol, Thursday, dia de Thor, isso tinha muito a ver com astrologia. A química, ela nasce por meio da alquimia, né, que era tratada como bruxaria. Lembra quando teve aquele carinha do Acre lá, que sumiu e coisas assim? Ele era um leitor do Giordano Bruno. Né? O Giordano Bruno é um renascentista que as coisas que ele explicava do mundo era uma mistura de química, física, mas coisa que era tratada na época como bruxaria. Ou seja, é um período de transição, tá? É um período que ainda tem coisas medievais, coisas ainda tradicionais, coisas ainda místicas, sobrenaturais, mas com coisas modernas, né? Coisas novas, a explicação racional científica, né? Então, é um período de transição. E para alguns estudiosos, o Renascimento seria a grande marca desse período moderno aí, tá certo? Vamos lá. É uma época também que surgiu a imprensa. Então, isso aqui é uma coisa importante para vocês, porque a imprensa criada pelo Gutenberg, né, pelo Johannes Gutenberg, é aquela máquina que vai copiar os livros. Vocês têm que lembrar que os livros todos eles eram feitos à mão. Quem fazia isso eram os monges, lá nos monastérios, né? A gente já viu isso. Os monges copistas. Só que era uma produção lenta dos livros. E esses livros, praticamente, eles estão confinados nos mosteiros, né? Porque quantas pessoas sabiam ler? Quase ninguém. Só praticamente os monges, né, que sabiam ler. Só que, conforme os livros eles vão sendo mais facilmente impressos, né? E aí esse livro sai do controle da igreja, dos monges, e passa a ser controle do leigo. O leigo é a pessoa que não pertence à igreja, né? Então eles vão juntando. O que Gutenberg criou? Não sei se vocês já viram uma gráfica tradicional. Você pega aquelas letrinhas de metal, junta essas letrinhas, passa tinta e imprime sobre um papel, né? Imprensa vem da palavra imprimir. Daí você prensa, né? Você imprime esse conhecimento sobre esse papel.
Consequentemente, a velocidade da produção do conhecimento ela aumenta. Então, a importância da imprensa é que a velocidade do conhecimento ela vai aumentar. Não só isso, mas também esse conhecimento está saindo de fora do poder da igreja, né, e indo para o poder dos leigos, pessoas comuns. Vamos supor assim, o Newton, ele vai propor lá a teoria da gravidade. Ele vai escrever o livro dele, ele vai mandar para a imprensa, vai imprimir vários livros e ele possa vender esses livros, distribuir, ou seja, isso vai aumentar a velocidade de divulgação do conhecimento, né? E o primeiro livro impresso pelo Gutenberg foi a Bíblia do Lutero. Nessa mesma época está acontecendo a Reforma Protestante, né? E aí o primeiro livro impresso por ele é justamente para poder auxiliar as pessoas a terem conhecimento da Bíblia, né? Mas isso a gente vai ver depois com as reformas religiosas, tá? Então, aos poucos, as pessoas elas vão se tornando mais alfabetizadas. Isso também é uma coisa importante para a gente pensar nessa época, porque é a época da Reforma Protestante. Muitos protestantes, eles querem aprender a ler para poder ler a Bíblia. Tanto é que quando a gente pega, por exemplo, números de alfabetização, números de pessoas que sabiam ler em países católicos e números em lugares onde o protestantismo era forte, a alfabetização entre os protestantes, ela tendeu a avançar mais rápido do que nos lugares católicos. Por quê? Porque essa questão do protestante de ser incentivado a ler a Bíblia e ele ter interpretação direta da Bíblia, vai ajudar essas pessoas a terem acesso à própria Bíblia, né? E, consequentemente, as pessoas vão ter acesso à leitura. Então, os lugares onde o protestantismo era forte são lugares onde a alfabetização ela tende a ser mais rápida e onde também a ciência tende a avançar mais rápida também. E aí também nessa época, né, os diários, o gosto pela leitura em geral, aparece. Né? A ideia do diário é uma reflexão pessoal. Então, o diário ele foi importante também para gerar uma lógica de crescimento da própria lógica, de crescimento de reflexão. Então, aos poucos, essa vida urbana ela está contribuindo justamente para as pessoas serem mais alfabetizadas, terem mais fácil acesso à imprensa. E nessa época vão nascendo as academias e liceus. O que eram as academias e liceus? Eram centros de estudo. Vocês têm que lembrar que até então, os únicos lugares onde as pessoas poderiam estudar era o monastério. Dentro desses monastérios nascem as universidades, né? Que é o tal do Renascimento do século XII. O Renascimento do século XII, lá na Baixa Idade Média, lá na época do Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, que é o pai da filosofia escolástica, né? Olha só a palavra escola, onde as pessoas elas vão ter acesso ao conhecimento, só claro que é um conhecimento ainda orientado pela igreja, né? Os professores dessas universidades eram os padres, eram os monges. Tanto é que a primeira universidade que nasce é a Universidade de Bolonha, depois a Universidade de Paris, e eram dentro das igrejas, né? Ou seja, é um conhecimento muito restrito. Então, quais eram os cursos que tinham nas universidades na época? Direito, teologia, música, línguas, só isso. Basicamente só isso que tinha nas universidades, né? Alguma coisa de medicina também, alguma coisa de engenharia. Só que é nas academias e liceus, né? Ou seja, essas escolas dos leigos, essas escolas dos burgueses, das pessoas que não eram da igreja, é onde vai florescer mais o conhecimento. É aí que vai nascer o Renascimento, né? Então a academia eram centros de estudo técnicos. Então, se você quer ser um escultor, um pintor, um engenheiro, você vai para a academia. Por exemplo, Leonardo da Vinci estudou em uma academia. O liceu já é a parte de humanística, né? Então, a parte da literatura, a parte da filosofia, a parte da política. Então, Maquiavel, por exemplo, estudou em um liceu. Então, seria um exemplo disso. Tanto a academia quanto o liceu vão ter acesso ao humanismo, que é justamente você valorizar esses estudos dos gregos, dos romanos, por isso que o grego e o latim passa a ser muito estudado, tá? Então, são lugares que eles pensam de forma diferente do que a universidade. A universidade é um conhecimento ainda muito restrito, apesar de ser já bom, né, comparado à época, mas a academia e o liceu vai avançar demais com a divulgação do conhecimento, porque você tem novos conhecimentos dos gregos e dos romanos, e eles como ponto de partida para o desenvolvimento de mais um monte de outras coisas, tá? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que para ter renascimento precisa ter dinheiro. Esse dinheiro está circulando forte na Itália. Não à toa, Florença, Veneza, Gênova, Milão são os principais centros aí de difusão desse renascimento, porque eram as cidades mais ricas que tinha na época, tá? Então, aos poucos, esses italianos estão tendo contato com a cultura do Mediterrâneo, cultura africana, cultura oriental, cultura dos bizantinos, cultura árabe, né? Então isso também vai proporcionar com o surgimento do Renascimento, porque a gente vê alguma coisa, por exemplo, de arquitetura veneziana. A arquitetura veneziana,
ela tem características romanas, mas também tem características árabes. Tá vendo? Então, essa reabertura do Mediterrâneo, ela foi importante porque esse contato entre as culturas por meio do comércio, ele se intensifica. E todas as vezes que você tem contato cultural, você aprende alguma coisa, né? E aí surgem as figuras dos mecenas. Os mecenas, lembrando que são pessoas patrocinadoras dos artistas e dos cientistas. A maior parte dos mecenas eram burgueses, tudo bem? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, o Medici, né? o dominador lá da cidade de Florença. Nessa época também vão surgir os retratos, tá? Tinta a óleo, coisa assim. Então, o mecenato, ele é uma prática de competição. Então, os mecenas, eles vão querer os principais artistas para mostrar o nome deles, né? Porque eles vão falar, ó, eu patrocino fulano de tal. Ó, aquela pintura do fulano, ela vai ser minha, eu vou comprar essa pintura. Então, nessa mesma época, também vai nascer um mercado de obras de arte. Para ter mercado de obra de arte, precisa ter dinheiro. Então, o mecenas, ele meio que quer se aparecer. É isso. É um status social. Ele quer embelezar o castelo que ele mora, ele quer embelezar o palácio, ele quer embelezar a igreja que ele mandou construir, tá? Então, é uma forma de status, é uma forma de competição mesmo entre esses mecenas. Então, no sentido artístico, por um lado é bom, porque a arte ela vai ser muito divulgada, os artistas vão ser valorizados, né? Os filósofos, os cientistas vão ganhar novos ares porque eles são patrocinados, porque essa galera quer ter os melhores, né? Vamos lá. Então, de uma forma geral, né, o renascimento nesses lugares, né? Então, os lugares dos Países Baixos, né, a gente vê o Jan van Eyck, na filosofia tem o Erasmo de Roterdã, por exemplo. Aí em Portugal, né, o Luís de Camões, o Gil Vicente, que vocês estudam em literatura. Na Espanha, o Cervantes, lá que fez o Don Quixote. Na França, né, o Descartes, na filosofia, lá o cara que vai fazer a ideia do método científico, né? Ele é o pai da filosofia racional, né? Lembrando que na época vai ter a filosofia empirista e a filosofia racionalista, o Descartes da filosofia racionalista, o Rabelais da literatura, né? Aí na Inglaterra, o Shakespeare do teatro, o Thomas More, né, da filosofia, o Hobbes, o Bacon, o Locke, né, o Maquiavel, toda essa galera é filósofo. No caso, o Maquiavel, ele era ali de Florença, tá? Vamos continuar então. Olha só, então aos poucos esse conhecimento racional começa a ganhar força em detrimento da teologia. Então aquelas explicações teológicas, elas meio que vão diminuindo de força, né? Lembre-se que a igreja está perdendo força, tá? E aí vai dando espaço para a vida urbana. Na vida urbana o renascimento vai ganhar força e vai crescer. E esse renascimento que eu estou me referindo é o renascimento artístico e científico, com explicações racionais. Claro que nos lugares onde o protestantismo era forte, o avanço científico, a alfabetização, ela tende a ser mais rápida. Já nos lugares onde o catolicismo é forte, vai ter muito problema, censura, né? Perseguições e coisas assim, tá? Vocês vão ver depois alguns exemplos disso. Então, por exemplo, o Copérnico. O Copérnico, ele era uma pessoa ligada à igreja. Eu não me lembro exatamente se o Copérnico ele era um padre, mas ele era uma pessoa ligada à igreja, né? Ali ele é de origem polonesa, mas ele vai desenvolver as teorias dele na Alemanha. Qual teoria que ele vai desenvolver? O heliocentrismo. Lembrem-se que o heliocentrismo é o Sol como centro, né, como um centro fixo, e aí as coisas girando no entorno, os planetas girando no entorno. Porque a teoria que era defendida até então, que era a teoria da igreja, é o geocentrismo, que é a Terra como centro. E, eu não sei se vocês acompanham às vezes a internet, né, essas pessoas que falam de Terra plana também falam que a Terra é o centro das coisas, ou seja, as pessoas pararam na Idade Média, né? Enfim, a Terra é redonda, tá, gente? A Terra gira em torno do Sol. Enfim. Então a teoria helocêntrica começa a ganhar força. Claro que nos lugares onde o catolicismo era muito forte, essas teorias vão ser perseguidas. O Copérnico foi perseguido, porque na Alemanha e na Polônia existe o Sacro Império Romano Germânico, é o principal parceiro da igreja, tá? Olha só, nessa mesma época vão surgir o Index, né? Vai surgir o Index, que era aquela lista de livros proibidas pela igreja. Isso tem a ver com a contra-reforma que a gente vai ver na próxima aula. Tudo aquilo que a igreja não concorda de conhecimento ia parar no Index, ou seja, era uma lista de livros proibidos, né, que os católicos não poderiam acessar. O Index vai existir até 1835, né? O Copérnico vai parar ali, o Galileu, teorias do Leonardo da Vinci, do Newton e vários outros artistas e cientistas, tá certo? O Copérnico teve que pedir desculpa das suas teorias. Depois o Galileu ele vai usar a teoria do heliocentrismo para poder estudar mais coisas ainda.
poder estudar mais coisas ainda, né? Por que que o Galileu ele vai reafirmar a teoria do heliocentrismo? O Galileu ele criou o telescópio. Então, com o telescópio, as observações astronômicas elas são facilitadas. E aí ele consegue comprovar com o uso do telescópio a teoria do Copérnico, a teoria do heliocentrismo. E aí ele também vai criar a teoria do movimento acelerado, do movimento do pêndulo, a inércia, essas coisas que vocês veem aí em física, tá? E o Galileu foi perseguido. O Galileu, nessa época, morava em Pisa. Pisa é praticamente do lado de Roma. Então a igreja tinha muita influência ali. O Galileu, ele teve que negar em público as suas teorias, porque senão ele seria morto pela Inquisição em 1635, tá certo? Alguém aqui quer perguntar alguma coisa? Tiagão, muito show essa aula. É isso aí, Tiagão. Continuando aqui a nossa aula. Olha só. E aí vai ter também nesse meio tempo o tal do renascimento científico ou revolução científica, com o nascimento do empirismo e da filosofia racional. O empirismo é você comprovar por meio da prática. A filosofia racional é você comprovar por meio da explicação lógica racional, né? Então o Descartes vai fazer isso, o empirismo vai ter o empirismo vai ter o Francis Bacon, vai ter o David Hume, né? O David Hume vai fazer uma mescla das duas, né? Mas o Bacon é o grande pai aí da filosofia empírica, e o Bacon, inclusive, era monge, se eu não me engano, tá? Então, nessa época, é uma época de efervescência cultural, mas também uma efervescência científica. O Newton é o grande exemplo disso, onde as explicações racionais, elas começam a ganhar força, e as explicações científicas. Então, quando a gente fala dessa ciência moderna, que a base é a filosofia empírica e a filosofia racional, isso vai ser a base da ciência dos dias de hoje. Então, o cientista hoje ele tem que explicar por meio da prática. Então, muita gente às vezes fala, né? Israel está criando aí uma nova vacina para o corona. Só que essa vacina ela precisa de ter uma comprovação. Ou seja, essa vacina não vai ser usada daqui a alguns meses, ela só vai ser usada daqui a alguns anos. Porque você tem que esperar passar novas tem que ter mais gente doente, você tem que ter dados, tem que ter comprovação da efetividade dessa vacina, porque senão ela não pode ser usada, ela não pode ser comercializada, você não sabe as reações que ela dá. E as reações tem que esperar mais tempo para isso, né? O tempo mínimo aí de você ter uma vacina é 2 anos, mais ou menos. Ou seja, isso é uma base comprovada de força empírica, tá certo? A filosofia lógica, a filosofia racional, ela explica por meio das explicações lógicas apenas, né? Então, o Descartes, por exemplo, era um matemático. Então, a lógica matemática é uma lógica dedutiva. Aliás, desculpa, é uma lógica indutiva. A lógica indutiva, ela não tem erro. Então, 1 mais 1 é 2. É isso. A lógica empírica é uma lógica dedutiva. Você deduz. Essa dedução ela não é 100% comprovada. Então, por exemplo, você pega a vacina e você testa primeiro em animais de pequeno porte, o rato. Aí depois você começa a pesquisar em porcos. Depois dos porcos você vai para macaco, macacos vai para os seres humanos. Então, se deu certo no rato, você testa no porco para ver se vai dar certo. Se deu certo no porco, você vai para o macaco. Depois do macaco, se deu certo, você vai para o ser humano. Ou seja, você vai deduzindo se isso está dando certo ou não, né? A indução, ela é 100% eficaz, né? Então, 1 mais 1 é 1, pronto, acabou. É mais ou menos essa ideia, tá? Vamos lá. Então, essa parte eu vou pular, né, que eu já expliquei isso para vocês. O Newton é um exemplo, né, dessa efervescência cultural, junto com Francis Bacon, junto com Descartes, onde ele vai criar a teoria da gravitação universal, as leis de Newton, né? Vocês estão vendo o livro, o livro não, o álbum aí do Pink Floyd, né, o Dark Side of the Moon, vocês estão vendo o prisma. Né? Então, a luz branca, na verdade, ela é um conjunto de várias outras luzes, né? E o Newton, ele mostrava que, de fato, o ser humano pode entender o universo. Lembrando que essa é uma lógica antropocêntrica, tá? Vamos lá. E aí, novas ciências vão surgindo. A geografia, cartografia, botânica, zoologia. É a época também das navegações, ou seja, está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Expansão marítima, está tendo aí o surgimento do Estado moderno absolutista, mercantilismo, renascimento urbano comercial, está tendo o renascimento artístico, científico, está tendo as reformas religiosas, né? Tudo ao mesmo tempo. E aí, nesse caso específico, novas ciências vão nascendo, tá? Vamos lá. Vamos falar especificamente agora da arte, tá certo? A gente já falou da parte científica, essa introdução.
do Renascimento, vamos ver especificamente agora sobre a arte. Então, quais são as características da arte renascentista? Primeiro, o realismo, ou seja, isso aqui é uma fotografia, você está retratando aquilo que você está vendo, né? É a ideia do real. Então, quando você vê, por exemplo, o corpo feminino, você vê o corpo feminino aqui, ó, do jeito que ele era na época, ou seja, as mulheres aí com um pouquinho de gordurinha, uma barriga um pouco mais sobressalente, ou seja, corpo real, né? O corpo real. Então, quando a gente vê arte, a gente vê estética. Lembrando que estética é o conceito de belo e feio. Então, quem era o belo, né? Quem era a mulher bela na época? A mulher com mais gordurinha, né? Esse é o conceito de estética da época, é o conceito do realismo, tá certo? O naturalismo, vocês têm que lembrar que é a ideia do movimento. Então, é a naturalidade no movimento. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a pessoa soprando, né? Você vê aqui pelo vento, é um anjo, ele soprando, você está vendo o cabelo esvoaçante, né? O véu aqui esvoaçado, né? É a ideia do natural, a ideia do movimento. Então, essa arte é uma arte também que vai retratar paisagens, né? A expressividade humana, e é uma arte que, por tratar-se da realidade, você tem que mostrar uma arte mais perfeita, né? Então, as proporções humanas têm que ser respeitadas. E para fazer proporção humana, você tem que ter noção de perspectiva. A perspectiva é a ideia de volume, de profundidade, né? É métrico mesmo. Por isso que no quadro de arte tem os quadradinhos, por quê? Para você saber fazer as proporções matemáticas. Então, matematicamente falando, a cabeça tem tanto de proporção em relação ao tronco. As pernas têm tanto de proporção em relação à cabeça, o tronco, né? Isso é matemático. Vocês têm que lembrar que aquela arte medieval é uma arte disforme, é uma arte que não tem o 3D, né? Lembrando que eles fizeram isso de forma intencional para não ser aquela arte pagã dos gregos romanos. Agora os renascentistas estão retomando essa arte pagã, tá? Então, o volume, sombra, né? Vocês estão vendo aqui o sobreado, a perspectiva também tem um fundo, né? Então tem o 3D. Depois a gente vai ver um exemplo do ponto de fuga, tá? E o grande centro disso é a arte grega e a arte romana, que vão servir de exemplos para os renascentistas. Aqui é o nascimento de Vênus. Vênus é a Afrodite dos romanos, tá certo? Vamos lá. E aí, as fases da arte renascentista. A primeira fase é a fase dos anos 1300, né? Que é chamada de Trecento. Então, Trecento é uma arte ainda de transição. O nome é o Giotto. Então, se vocês olharem essa arte, ó, ela tem perspectiva. Só que está bem representado o 3D. Tá vendo, ó, que quando você olha na parte de baixo, comparado a essa parte de cima, ela não está bem feita, tá? Então ela está meio estranha. Quando você olha também a proporção aqui das colunas e das janelas, essa perspectiva ela não está muito bem feita. Outra coisa, quando você vê aqui os corpos, olha o tamanho da mão comparado à cabeça, olha o tamanho da mão comparado ao braço, né? Então não é uma arte perfeitinha ainda, né? No sentido de técnica, no sentido de proporções matemáticas, mas é uma transição. É a primeira vez que essa arte de perspectiva começou a aparecer com o Giotto. O Giotto também fez esse trabalho aqui dessa coluna ali em Florença, né, do lado da igreja, a igreja principal lá, né, Santa Maria Maggiore, ali desse lugar. E é uma arquitetura que ela é meio gótica, né? Aquela arquitetura gótica, que era aquelas igrejas, né, da Baixa Idade Média, cheio de vitrais, colunas altas e coisas assim, é a inspiração, por exemplo, do Giotto, só que ao mesmo tempo você tem elementos mais novos, né? Elementos diferenciados daquela arte gótica tradicional, tá? Vamos lá. A fase do Quattrocento é a fase clássica. O epicentro é Florença, porque esse cara aqui é o grande patrocinador, que é o Lorenzo de Medici. Tudo bem? Então aqui vão nascer os retratos. Isso aqui é um exemplo de retrato, né? Até então o retrato não era assim tão forte na Idade Média. Aos poucos essa arte retrato começa a aparecer, justamente porque você tem um patrocinador, o patrocinador quer ter a arte dele, né? O retrato dele. E aí os nomes, né? O tinta óleo começa a ser muito usado nessa época para justamente ter uma maior realidade, né? Um realismo mesmo, é como se fosse uma fotografia essa obra aí, né? Os nomes dessa fase é o Botticelli, o Donatello, o Leonardo da Vinci e o Brunelleschi, né? Depois a gente vai ver exemplos deles. O Cinquecento já é a fase dos 1500, o epicentro é Roma. Então, se é Roma, quem é o mecenas? A igreja. Então, a igreja passa a ser o mecenas, o contratante do Michelangelo, Rafael e o Leonardo da Vinci, tá? Vamos ver. O século XVI é quando essa arte italiana, né, essa arte renascentista, ela chega em outros lugares. Por exemplo,
vai até os Países Baixos por meio de Veneza, né? Como Veneza é uma cidade comerciante, essa arte ela sai da Itália para outros lugares. As técnicas começam a chegar em outros lugares, chegou nos Países Baixos, e aí o nome é o Jan van Eyck, que nós vamos ver depois também esse carinha, tá? O Brunelleschi. Por que o Brunelleschi ficou famoso? Porque o teto da igreja de Santa Maggiore era um teto mais ou menos aqui assim, ó. Ele precisaria ser reformado, né, porque estava caindo e coisa do tipo. O Brunelleschi se inspirou lá naquele templo dos romanos, que era esqueci o nome do templo agora, que era o templo que o imperador Adriano criou, com uma cúpula gigantesca que tem um buraco no meio, né, um teto de 8 metros de espessura. O Brunelleschi se inspira nessa arquitetura romana para fazer essa cúpula da igreja, que é enorme. Para quem já jogou Assassin's Creed, lá da Renascença, o carinha lá tem que subir isso aqui, demora pra caramba, porque isso aqui é muito grande, né? Isso aqui é uma inspiração romana, tá? Vamos lá. A fachada dessas igrejas, e detalhe, essas igrejas todas são de mármore, né? A fachada é uma fachada gótica, né? Os vitrais enormes, né? As torres gigantescas, aquela ideia de chegar aos céus e coisas assim, tá? Essa igreja aqui é dos anos 1300, mais ou menos. Então, é da Baixa Idade Média, uma igreja de característica gótica, né? Mas o mármore é um mármore italiano, né? Tem muito mármore na Itália, por isso que ele é muito usado nas igrejas, nas construções de palácios, as coisas dessa época, tá? O Ghiberti é o cara que vai fazer a porta do batistério daquela igreja, né? Então isso aqui é um alto relevo de metal folhado a ouro. Isso aqui são cenas bíblicas. Então o trabalho de metalurgia também é um trabalho de arte aqui, né? Olha só a perfeição dos corpos. E mexer com metal é muito mais difícil ainda, obviamente, né? O Ghiberti, que era concorrente do Brunelleschi. O Donatello, escultor, né, fazendo as estátuas gigantescas, né, esse mármore está escuro porque ele umedeceu, mas com o tempo, né, eles vão lixando justamente para fazer a recuperação dessas obras. Então, às vezes, você vai para a Europa, vê lá uma fachada de alguma igreja, tá cheio de andaime, é porque eles estão lixando para poder tirar essa umidade aí do mármore, tá? Porque ele obedece com o passar do tempo. O Davi do Donatello e a estátua também, né? O Donatello é escultor e mexia com metal e mármore. Vamos lá. O Botticelli é o cara que fez o Nascimento de Vênus, tá? Que ficou famosa aí, que é a abertura da nossa apresentação. Beleza? Vamos aí. O Michelangelo é o cara que fez a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina. Sabe aquela imagem do dedo de homem e o dedo de Deus? Aqui, ó, onde ela está. Isso aqui, ó, deve ter mais ou menos, esse teto todo deve ter uns 40 metros, 30 metros de comprimento. E o Michelangelo, 3 anos, ele pintou tudo isso aí, né? Então, um exemplo, se é na Capela Sistina, o patrocinador é o Papa, tá? Aí é a imagem, né, do dedo de Deus, dedo de homem, né? Adão, tá vendo que esse dedo ele não se toca. E quando você vê isso aqui, ó, tá vendo que tem o formato de um cérebro, a ideia do cérebro humano, né, a inventividade humana, né, de você retratar a imagem de Deus, tá? Aí o Michelangelo, também escultor, né, isso aí seriam os profetas do Velho Testamento, né, o profeta Moisés aqui, parecido, por exemplo, com Poseidon, com Netuno, esses caras da mitologia grega e mitologia romana, porque a inspiração é essas estátuas gregas e romanas, tá? O Davi, do Michelangelo, aí você fala o seguinte, Davi, por que todo mundo tinha pinto pequeno nas estátuas? É porque o pinto pequeno era valorizado, esteticamente falando, e também valorizado na vida cotidiana. A galera não curtia pinto grande não, porque pinto grande machuca, né? Então o pinto pequeno ele era belo, ele era bonito, ele era valorizado. Por isso que a obra de arte, as artes renascentistas, todos os pintinhos são pintinhos mesmo, né? Porque eram valorizados, tá certo? Vamos lá. Aí, a Pietà, né, do Michelangelo, tudo isso aqui é um bloco de mármore, né? Tá, gente? Jesus e Maria, você vê a cara de sofrimento, olha só o nível de detalhe do vestido, né? A imagem dá para ver direito, mas aqui você teria as veias, você teria a costela de Jesus, né? Tudo isso é um bloco de mármore. Praticamente essa é a grande obra do Michelangelo, a Pietà, no sentido mesmo de perfeição técnica, tá? Vamos lá. O Rafael é o cara que pintou a escola de Atenas. Lembra do ponto de fuga que eu ia falar para vocês? Porque é o seguinte, você está vendo esse arco, outro arco, outro arco, outro arco. Então está vendo que tudo isso é matematicamente, a profundidade ela é matemática. Então o que é o ponto de fuga? É você pegar e dividir a imagem como um centro, um ponto. Esse ponto de fuga, ele sempre vai diminuindo com a profundidade da imagem. Isso é matemática,
tá? Ponto de fuga é matematicamente bem construído. Aqui é a escola de Atenas, Platão, Aristóteles e os vários outros filósofos de Atenas. Aqui é o cara, né, que criou a teoria do geocentrismo, né, o Ptolomeu, que ele também era dali de Atenas. Aí tem os vários filósofos, os filósofos pré-socráticos e por aí vai. Essa imagem é muito bom para ver que essa questão da proporcionalidade, a questão do 3D, do ponto de fuga. Outro exemplo aí do Rafael, o Jan van Eyck, né, aquele pintor holandês. Tá vendo que a perspectiva não tá legal. Olha o tamanho da cabeça dele comparado à mão. Olha o tamanho dessa barriga aqui da mulher. Olha o fundo, né? Você vê o fundo aí, ó, muito mal feito. Mas essa técnica pelo Jan van Eyck, ela não era assim muito bem executada ainda, né? Mas é um exemplo de uma arte renascentista, tá? O Leonardo da Vinci, para a gente terminar rapidinho. O Leonardo da Vinci era muito famoso. Por que ele era muito famoso? Porque ele já era famoso, porque o Verrocchio, né, que era o mestre dele, já era famoso. E o Leonardo da Vinci, ele que era de Florença, mas também trabalhou em Milão, Mantua, Veneza, Roma e França. Ele morre na França. Por isso que a pintura lá esqueci o nome da menina, a pintura está no Louvre, porque ele produziu aquela pintura enquanto ele estava na França, quando ele morre, né? Por que ele vai para todos esses lugares? Porque patrocínio, tem um patrocinador. Essa obra de arte aqui, né, ela está em Milão, é metade, mais ou menos, quase a parede da sala de vocês, lá da sala de aula do Êxito, tá? Ela é a última ceia, né? Ela está ali dentro de um mosteiro, né? Uma igreja ali em Milão. O Leonardo da Vinci, o que ele era? Ele era pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, inventor, cientista, cartógrafo, anatomista, astrônomo e físico. Ele era tudo isso. Por quê? Porque os renascentistas, eles vão explicar e usar a razão. Claro que alguns, eles vão se especializando em determinadas áreas, né? Apesar de a gente ver aqui a Mona Lisa, a menina que eu estava tentando lembrar o nome, e o Leonardo ficou muito famoso por isso, só que o Leonardo, aquilo que ele menos sabia fazer era pintar. O negócio do Leonardo é ser engenheiro, é ser inventor, tá? Esse é o forte do Leonardo, que a gente vai ver alguns exemplos depois. E o Leonardo vai ter mais de 13 mil páginas de desenhos, invenções, criatividade e coisas do tipo, tá? Para quem for em Milão, por exemplo, lá tem o Museu da Ciência, e o Museu da Ciência, que está na frente do Castelo Sforzesco, né, do Castelo Sforzesco, lá tem a maior parte desses desenhos do Leonardo e obras que o Leonardo criou na época, tá? Então, olha só, o Leonardo, ele era também um anatomista, um fisiologista, ele vai estudar o corpo humano, né? Então, muito dos estudos de fisiologia e anatomia vem do Leonardo. O Leonardo é o primeiro cara a fazer a dissecação de uma pessoa viva, né? E o Leonardo da Vinci, ele é o primeiro a fazer o desenho de um feto, né? Vocês têm que lembrar que o corpo humano, por ser sagrado, ele não poderia ser aberto. Então, isso impedia o conhecimento, às vezes, de doença, impediu o conhecimento do funcionamento do corpo. Aí você fala o seguinte, por que o Leonardo fez isso e não morreu? Porque quem protegeu o Leonardo nessa época era o príncipe de Milão. E o príncipe de Milão, ninguém se mexia com ele. Ninguém se metia com ele, ele era muito poderoso. Por isso que o Leonardo, ele produziu muito enquanto estava em Milão e não sofreu perseguição por parte da Inquisição, tá? Olha só as frases, né? O Leonardo, o tempo dura muito para aqueles que sabem aproveitá-lo. O Freud falou Leonardo, ele foi um homem que acordou cedo demais na escuridão enquanto outros continuavam a dormir, né? Então a ideia de que ele era brilhante. Então, os maquinários que ele vai fazer, a ideia de portão automático, as fisiologias, né, os desenhos de anatomia, ele vai ver que algumas vezes tem coloração diferente, começa a ver essa questão da oxigenação do sangue, ele é o primeiro a fazer o desenho de um feto, né? Tudo isso aí é a anotação dele, né? Das peles, dos músculos, das veias, tá certo? O homem vitruviano, né? A ideia da proporcionalidade do homem, é um maquinário, uma cidade futurística, aqui você tem cavalos, pessoas passando em níveis diferentes justamente para evitar problemas de trânsito. O tanque de guerra, a invenção dele, o homem biônico, né, que seria o homem com as próteses mecânicas, tá? O mergulhador e também o próprio robô é uma invenção. A gravar aqui. A gente vai terminar nossa aula 3, que nós começamos a falar sobre renascimento, né? Artístico, aquele renascimento científico, e aí a gente vai para as reformas religiosas, tá certo? Aí vocês estão vendo Lutero, né, pregando as teses dele, na porta de Wittenberg, só que isso aí na verdade é lenda, né? Ele não chegou a pregar as teses na porta da igreja lá de Wittenberg, né? Só deixa eu voltar aqui, beleza?
Então, é uma época que está acontecendo muita coisa. Então, é uma época que está surgindo a filosofia humanista, né, que é a base do renascimento científico, do renascimento artístico, que a gente viu isso aí na semana passada, tá? Tá acontecendo uma série de novos movimentos científicos. Vocês têm que lembrar a filosofia racional, a filosofia empirista, o surgimento aí das teorias do heliocentrismo, por exemplo, né? Posteriormente vai surgir o movimento iluminista, que o movimento iluminista praticamente é uma grande consequência de tudo isso, e é uma época de muita mudança, né? Então vocês têm que lembrar, por exemplo, que o mundo está se tornando, no caso a Europa, né? Está se tornando mais urbana. A tendência é que esse comércio ele continue crescendo ali dentro da Europa. É a época também das expansões marítimas, né? Então é uma época que tem o surgimento do Estado moderno, né? No caso o poder concentrado nas mãos do rei. Então muita coisa está surgindo ao mesmo tempo e as reformas religiosas também estão nisso, né? Porque quando a gente fala de críticas em relação à igreja, são críticas baseadas na razão. Claro que é um conceito teológico para confrontar a teologia da igreja, só que essa racionalidade que está cada vez mais sendo buscada, essa lógica racional que está cada vez mais sendo buscada, ela vai ser usada também para criticar a igreja. A igreja, inclusive, que está em decadência, no sentido de poder, né, como era aquele poder na Idade Média. Por que isso? A própria ideia de você ter um renascimento urbano comercial, isso ajuda a enfraquecer o poder da igreja. Porque o poder da igreja ele é muito mais atuante no campo. Porque no campo as pessoas elas não se encontram tanto, as pessoas elas estão mais confinadas aí, né, uma com as outras, no sentido de ter contato. E na cidade não, na cidade o contato ele é muito mais rápido, o conhecimento ele pode ser mais facilmente acessado e as críticas também. No campo, não. No campo é muito mais tranquilo no sentido de você desenvolver um controle religioso, né? Lembrando que é um controle de comportamentos, um controle aí de pensamentos e coisas do tipo. E detalhe, críticas sempre existiram contra a igreja. O problema é que essas críticas elas eram abafadas. Primeiro, como você não está no ambiente urbano, é difícil você reverberar essas críticas, né? Agora, no meio urbano, a reverberação ela pode se tornar maior. Outra coisa, vai surgir a imprensa também. Então, a imprensa, que é aquela máquina de copiar livros, também vai acelerar a divulgação das ideias, tá? O próprio surgimento do rei enquanto poder concentrado, ele vai surgir enquanto um poder também contra a igreja. A igreja vai ter que obedecer agora os poderes do rei. Ou seja, a igreja ela está em tendência de decadência. E isso aí, pensando as reformas religiosas, é algo importante, tá? Então, as monarquias modernas, nacionais que vão nascer, elas vão nascer aí no final da Idade Média, depois a gente vai ver uma aula só sobre isso aí, mas justamente pensando esse desenvolvimento da centralização do poder do rei, né? Então, essa monarquia nova, concentrada aí no poder do rei, vai ter apoio, por exemplo, da burguesia. Por que a burguesia ajudou o rei a se concentrar cada vez mais no poder? Porque o rei ele vai conseguir também centralizar a moeda. Porque até então você tinha várias moedas, né? Então cada feudo, cada nobre tinha sua própria moeda, o que atrapalhava o desenvolvimento do comércio. Você também tem vários tipos de impostos, isso também dificulta o comércio. Então a gente pode falar que essas novas monarquias, esse novo tipo de poder, né, que é o poder do Estado moderno, isso vai ajudar o capitalismo a se desenvolver. Por isso que a burguesia apoiou o poder do rei. Então você vai lá e padroniza a moeda, você padroniza as leis, você padroniza os impostos. Isso aí vai facilitar o desenvolvimento comercial da burguesia. E detalhe, a burguesia não concordava também com a usura. O que era usura? A usura era aquela prática que tinha na Idade Média de achar que você cobrar o preço de um produto muito acima daquele vale, que a gente chama isso de lucro, ou também de juros, se você emprestar dinheiro para alguém, a igreja considerava isso pecado, né? A igreja defendia a teoria do justo preço. O que é o justo preço? Seria um valor que você incluiria a matéria-prima, a mão de obra e mais um valor, né? Esse valorzinho seria um lucro que daria para a pessoa sobreviver. Mas o artesão, o comerciante, às vezes ele quer vender para um preço maior, ele quer ganhar mais dinheiro. E aí que a igreja falava que isso era usura, que isso era pecado, né? Porque isso ajudava a aumentar a desigualdade social. Mas os burgueses não estão interessados nisso, tá certo?
Alguns lugares a igreja vai ter os seus bens confiscados, justamente com a ação do poder do rei, que é o caso, por exemplo, lá do cisma do Ocidente, que teve na França, que a gente já viu isso aí na crise lá do século XIV. O Filipe IV Belo, né, ele vai confiscar algumas áreas da igreja ali para mostrar justamente que ele manda, né? Então, aos poucos, a igreja ela começa a obedecer a esse poder centralizado do rei, ou então as repúblicas italianas, né? Apesar das repúblicas elas não serem monarquistas, elas eram um tipo diferente de poder, a igreja também vai ter que subjugar elas, né? Mas tudo isso está dentro da lógica de um Estado moderno, tudo bem? E outra coisa, né? Essa religião cristã é uma religião misturada, vocês têm que lembrar disso. O desenvolvimento do cristianismo, ele é um desenvolvimento de apropriações, tá certo? Então isso vai rolar, isso vai acontecer. No campo, essa mistura ela é muito mais sensível de rolar, né? Porque também a própria religião, como ela não tem um centro específico de orientação no campo que as pessoas se encontravam um pouco, a religião também ela tende a se misturar. Então eu falei para vocês, é mais fácil a igreja controlar o campo. É mais fácil, só que ao mesmo tempo também você também tem as misturas religiosas, né? Então é uma época diferente, é uma época que a comunicação ela é muito mais difícil de rolar, tá? A imprensa que eu estava falando para vocês, ela vai auxiliar essa divulgação do conhecimento, tanto é que a imprensa do Gutenberg, né, o Johannes Gutenberg, que é o cara que criou a imprensa, a primeira coisa que ele imprimiu foi a Bíblia do Lutero. A Bíblia que o Lutero, ele traduziu para o alemão, que daqui a pouco a gente vai ver, tá certo? Então, por que isso vai ser impresso? Porque havia aquela lógica de que a Bíblia, ela poderia apenas ser interpretada pelo clero. Por isso que fala-se, né, que o clero é o controlador da fé, porque só ele tinha acesso aos textos bíblicos, né? E a base da fé católica, no geral, ela não é uma base totalmente bíblica, né? Porque são tradições cristãs que vão surgindo ao longo do tempo, e aí os concílios da igreja, né, a reunião lá do Papa com os cardeais, os bispos, vão determinando a fé. Não necessariamente essa fé ela é baseada na Bíblia, né? Esse movimento protestante que vai nascer, ele vai nascer falando justamente que essa Bíblia ela tem que ser divulgada para as pessoas, onde as pessoas têm que ter contato com esses textos, para essas pessoas lerem, para essas pessoas refletirem e para essas pessoas criticarem, né? Ou seja, é o surgimento de uma consciência religiosa onde a base dela é o texto bíblico e não a base daquilo que o Papa fala, nesse caso, né? Por isso que nos países onde o protestantismo ganha força, o alfabetismo, por exemplo, vai aumentar, tá? Porque as pessoas elas vão querer aprender a ler e escrever para poder ler a Bíblia. Se a gente olhar para a Idade Média como um todo, o analfabetismo ele praticamente estava quase no 100%. Por que estava quase no 100%? As pessoas não tinham interesse em ler, porque leitura para eles era de difícil acesso, as pessoas não tinham contato com textos escritos, era muito difícil. Lembrem-se que os livros eles eram copiados à mão e praticamente estão dentro dos monastérios. Mesmo a nobreza também não tinha interesse de ler, porque a nobreza, o ideal dela era o sangue. Então, se você tem lá o sangue azul, você se diferencia dos outros. Então, para que ler? Não servia para nada. Então, quem quisesse aprender a ler e escrever, praticamente tinha que ser enviado para o monastério. Tá? E aí também, nessa época, né, nesse contexto de reforma, a igreja que está em decadência, com aquelas questões que a gente já viu, né, o surgimento das cidades, esse renascimento comercial urbano e também o surgimento do Estado moderno, aí as críticas à igreja começam a aumentar. Por quê? De uma forma geral, a igreja sempre foi criticada, né? Só que nessa época vai ser muito criticada pelo luxo exacerbado, né? Ou seja, aquelas coisas das pessoas estarem da igreja, né, do clero, comer melhor do que a pessoa a pessoa tradicional, né, ou do que o leigo comum, principalmente, né, o alto clero, né, que é o bispo, o cardeal, ou seja, um luxo fora do padrão, um luxo fora do comum. Tanto é que as igrejas, né, as igrejas suntuosas, as igrejas muito bonitas, elas foram construídas em cima dos impostos, foram construídas em cima do dízimo, que era obrigatório. Se você não desse o dízimo, por exemplo, falavam que você poderia perder a tua salvação. A gente do clero, né, que tinha família, vocês têm que lembrar que faz parte do clero o celibato. Mas tinha lá bispos, tinham cardeais, inclusive papas,
E aí tem lá os Borgia, né? Os Borgias famosos, inclusive tem série deles da HBO, os Borgias, não sei se vocês conhecem, que eram pessoas nobres famosos, nobres que inclusive eram ligados aí a bispos, cardeais, até papas, né? Papas que eram de família Borgia, e os caras tinham família, os caras tinham filhos, os caras tinham relações com prostitutas, né? Então isso, claro, que isso praticamente sempre existiu, mas era controlado, isso não era divulgado. A partir do momento que você tem esse reforço da ideia de urbanidade, onde as pessoas se encontram mais, as próprias coisas da igreja passam a ser mais reveladas, né? Inclusive gente da igreja denunciando. Também foi muito comum isso, né? Então a igreja, de uma certa forma, ela está sendo desmoralizada por ela mesma, por ações dela mesma, né? Vendas, né? Vendas de cargos religiosos, isso era muito comum. O bispo, o cardeal, não eram pessoas diretamente escolhidas pelo Papa. Tipo assim, a pessoa ela vai ser seminarista, aí depois que ela passa pelo seminário, ela vai crescendo dentro da hierarquia da igreja. Não, isso na época não existia. Então, a pessoa que quisesse ser nobre, ela comprava o cargo. Então, eram nobres de nome, nobres também endinheirados, que eles queriam entrar para a igreja, eles iam lá e compravam o cargo de bispo, o cargo de cardeal, né? A venda também de relíquias sagradas, você comprar o pedaço da roupa de São João Batista, você cobrar parte do cabelo da Santa Sofia, você comprar um objeto de um outro santo, né? Ou seja, ter esse objeto seria algo valoroso para você enquanto cristão. Esse produto, inclusive, ele poderia te ajudar na tua salvação e coisa do tipo, né? Então, essas relíquias sagradas virou um comércio. Tanto é que a cidade de Roma ela virou um grande centro comercial de relíquias sagradas, né? Você vai lá ter o crânio de um santo de tal, né? Isso que eu estou falando não é exagero não, isso vai rolar, isso vai acontecer. Claro que em alguns lugares isso meio que vai virar febre, isso vai aumentar demais. Outros lugares eram mais controlados, né? As indulgências, o que eram as indulgências? Era você comprar a salvação por meio de um papel. Então, lugares, né, que vendiam a própria Catedral de São Pedro, né, onde o Papa ele realiza a missa, né, aquela catedral ela foi construída nos 1500 com dinheiro de indulgência, ou seja, era a ideia de você comprar a salvação. Então as pessoas iam pelas cidades, né, o clero ou pessoas enviadas pelo clero rodavam as várias cidades na Europa, chegavam na praça e falavam, né, de comprar a salvação mesmo. Isso aí era escrachado. E aí a pessoa ia lá, dava o dinheiro para o clero escrevia o nome da pessoa no documento, esse documento atestava a salvação dela. E isso também começou a ganhar muita força na época. Tá? Outra coisa, a igreja ela começou a se envolver também em muita guerra. Então, a própria figura de alguns papas, quando faziam os retratos, era um retrato, ao invés de ter uma pessoa sagrada, uma pessoa com aquelas vestes religiosas tradicionais, o papa, às vezes, ele era retratado como um soldado, usando ali a armadura, usando a couraça, usando o capacete, ou seja, o muito envolvimento da igreja em conflitos militares. Então, isso também vai ser criticado, ou seja, a ideia de que a igreja está deixando de fazer o seu papel, que seria o papel religioso, o papel de orientação das pessoas, e se envolvendo em guerras. Tá? A Basílica de São Pedro, que eu tinha comentado aí, que foi construída em cima de indulgências, tá certo? E aí, o que vai rolar? Também, dentro da fé católica, existe muito essa ideia das obras, né? De você ajudar as pessoas, de você dar comida, de você tratar os feridos, né? Ou seja, a obra, ela acaba sendo muito mais valorizada do que a fé em si. Ou seja, você crê em Jesus, beleza, só que o mais importante disso é você demonstrar essa fé por meio das obras. Então, isso para a fé católica, isso sempre foi algo muito importante. Foi muito mais valorizado as obras do que a fé em si. Já no caso do protestantismo, ele vai ser o inverso. O Lutero vai falar que primeiro vem a fé, depois vem as obras, só que a obra ela não pode ser o mais importante da vida do cristão. O ponto mais importante tem que ser a fé, né? Outra coisa, essa ideia da igreja ser intermediária entre Deus e os homens, onde a igreja concede a salvação para as pessoas, também era algo marcante para esse momento, né, que vai se desenvolver ao longo da Idade Média, né? Então, muita gente católica
passa a criticar a própria igreja. Então, porque a consciência dos fiéis ela é afetada, né? Além disso, também os impostos, né? Por exemplo, o dízimo que ele era obrigatório, né? Se você não desse, você poderia perder a salvação. E quem mais era afetado com o dízimo é a galera mais pobre. Vocês têm que lembrar que nessa sociedade, basicamente, é nobre, clero e o resto. Quem é o resto? Quem não tem sangue nobre. Então aí se inclui o servo, se inclui o camponês livre, se inclui o burguês. Claro que o burguês ele tem uma condição de ter uma ascensão econômica mais rápida, né? Porque ele mexe com o comércio. Agora o servo, o camponês, ele é preso à terra, praticamente 70% da renda dele é imposto. Então você vai pagar lá a talha, a corvéia, o dízimo é um dos impostos dentro desses 70%. Mão morta, né? Por exemplo, algum parente seu morreu, tem que fazer lá o funeral, tem que fazer o velório. E aí você tem que contratar alguém da igreja para poder fazer todo o ritual, né? Fazer lá eu esqueci o nome do termo agora, né? Extrema unção do morto e coisa do tipo. E tudo isso você tem que ter lá o incenso, né? O cara vai levar o incenso, ele vai fazer as orações em latim. Ou seja, isso era pago. Você tem que pagar por isso, tá certo? Vamos lá. E aí as críticas, elas começam a ganhar força em torno do século XIV, que é justamente a época que o renascimento urbano comercial ele aumenta, né? Ele cresce, e é também a época dos humanismos, né? Da filosofia humanista surgindo. Dentro da filosofia, por exemplo, o Erasmo de Roterdã e o Tomás Moros, eles vão defender que a igreja tem que passar por processo de reforma, justamente para poder melhorar essas situações da igreja, pensando fiel, né? Ou seja, são pessoas católicas falando que a própria igreja tem que se reformar, né? O John Wycliffe e o John Hus, eles que são, tipo assim, eles são predecessores aí do Lutero, eles vão criticar as vendas de indulgência, eles vão criticar esse luxo da igreja, essa questão moral, né, do clero se envolvendo com pecado, né, essa questão de família, questão de sexo, vão falar que a Bíblia tem que ser mais valorizada, né? Então era comum, por exemplo, nessa Baixa Idade Média, a venda de trechos bíblicos no comércio. Então as pessoas elas tinham acesso às vezes à Bíblia em casa, né? Poucas pessoas que tinham acesso a isso. Lembrem-se que isso praticamente está nos mosteiros. Então às vezes alguém que estudou no mosteiro, por exemplo, copiava esses trechos e vendia esses trechos nas ruas. Só que isso era proibido. Isso não poderia ser comercializado, né? Então, as pessoas, já na Baixa Idade Média, já começam a defender que essa Bíblia tinha que ser de fácil acesso para as pessoas, né? Outra coisa, né? Que os bens da igreja têm que ser confiscados também, porque a igreja tem muita terra, a igreja tem muita posse, e isso aí afeta também a fé do fiel, porque o fiel está vendo a igreja vivendo bem, enquanto que ele, às vezes, é um servo, um camponista, está vivendo mal, né? E o próprio voto de pobreza do clero, né, que não está sendo respeitado. Ou seja, é uma série de fatores que vão contribuir para a ascensão dessas críticas, tá certo? E aí o Martinho Lutero, que é o nosso foco aqui agora, o Martinho Lutero, ele é um alemão, né? Claro que na época a Alemanha não existia, o que existia é o tal do Sacro Império Romano Germânico, que era o maior império da Europa que tinha na época, né? Que é o Sacro Império, ele nasceu daquela divisão no Tratado de Verdun, que vai dividir o Império Carolíngio entre os 3 netos do Carlos Magno. O Sacro Império é a parte oriental do Império Carolíngio, né? E ele vai crescer, vai se desenvolver. 1/3 do Sacro Império pertencia à Igreja. E detalhe, no Sacro Império o absolutismo não chegou a existir. Então, quando o rei morre, os nobres se reuniam para escolher o próximo rei. Isso é uma tradição do comitatus, né? Uma tradição germânica lá de trás, né? Só que como é uma área que vai desenvolver uma relação com a igreja muito forte, é uma área que a igreja tinha muita atuação. Por isso que o nome dele era Sacro Império Romano Germânico. Beleza? E é o principal império aí que tinha nessa época, tá? Quem é o Lutero? O Lutero, ele era um monge agostiniano, né, da ordem de Santo Agostinho, e ele era doutor em teologia, lembrando que teologia é um curso universitário, lembrando que as universidades vão nascer dentro da igreja, onde os próprios padres e monges eram os professores, né? Então o Lutero não é qualquer um, o Lutero é um intelectual, o Lutero é um cara especializado na fé cristã, tá certo? E ele vai produzir as 95 teses, que na verdade são 95 críticas à igreja.
críticas com bases bíblicas, né? Onde o principal dos pontos é a questão da salvação pela fé. Ele também começa a falar em predestinação, mas quem vai desenvolver a ideia da predestinação vai ser o Calvino, beleza? Então, o Lutero ele vai desenvolver 95 críticas com bases bíblicas contra a igreja. E aí, quando ele lançar essas 95 teses, ele vai ter muito apoio popular, apoio de nobres, inclusive, né? Claro que os nobres ali, tem nobres que concordam com a fé que o Lutero está falando, mas também tem nobre que está interessado em tomar a terra da igreja. Também tem isso, beleza? Então, são 95 críticas no sentido doutrinal, mas também no sentido prático. Então, algumas delas. O mais importante é que o cristão ele é justificado pela fé, não é pelas obras e muito menos comprando a indulgência, né? Então o Lutero ele vai pegar pesado com a indulgência principalmente. Então a salvação ela vem pela fé. Então se você crê em Deus, você está salvo, tá certo? Não quer dizer que você vai para o céu, mas você não vai mais para o inferno, tudo bem? Então esse é o ponto mais fundamental aí da fé luterana, é a justificação pela fé. E ele vai se basear muito nos escritos do apóstolo Paulo, principalmente ali no livro de Romanos, tá certo? Vai defender também a ideia de que o serviço a Deus, o sacerdócio, ele não é apenas do clero, ele não pode ser apenas do clero. Qualquer pessoa que quiser servir a Deus pode servir, ou seja, não é apenas do clero. Essa ideia de você ter uma classe especial para servir a Deus, o Lutero vai falar que isso é furado. Inclusive o Lutero, depois com as teses dele, ele vai ser expulso da igreja, ele deixa de ser padre, ele deixa de ser monge, inclusive ele se casa. Uma outra crítica que o Lutero fazia era que todo mundo pode servir a Deus, né? Crianças, adolescentes, adultos, e também pode servir a Deus sem ser celibatário. Você pode se casar, você se casando é até melhor, né? Porque você desobriga a tua carne de cair em pecado, né? Inclusive o Lutero ele vai se casar com uma ex-freira e eles vão ter, se eu não me engano, 6 filhos, tá certo? Outra coisa que ele vai defender, a Bíblia como a única fonte de verdade, porque até então a fonte de verdade era os concílios, era o Papa, né? Ele vai falar que não, a Bíblia é a fonte da verdade do cristão. A Bíblia ela tem que ser de fácil acesso para o cristão poder interpretar, o cristão tem que ser livre a interpretação dele, ou seja, a base da fé é a Bíblia e não a base daquilo que a igreja fala, ou seja, é uma questão diferente aí. E ele vai defender esse fácil acesso da Bíblia, né, para todo mundo, por isso que ele, por exemplo, vai traduzir o Novo Testamento para o alemão, tudo bem? Ele vai traduzir o Novo Testamento para o alemão e aí essa Bíblia vai ser a primeira impressão lá do Gutenberg, tá certo? Ele vai defender que o culto, a missa, qualquer coisa do tipo, tem que ser tudo na língua local, não pode ser em latim. Por que não? Porque em latim ninguém entende. E é uma forma também de você encher os cultos. Então, a partir do momento que o Lutero ele começa a fazer a missa, enquanto ele era padre, em alemão, a missa começa a encher de gente, porque as pessoas começam a entender aquilo que o padre está falando. Então, ele defende que o culto tem que ser na língua local, né? Na língua que o povo fala. Inclusive, a Bíblia que o Lutero traduziu para o alemão é considerada a base do alemão moderno. Né? Então, essa época é a época do surgimento das línguas modernas, das línguas nacionais. Por exemplo, o inglês, o francês, o italiano, o alemão, o espanhol, o português. Essas línguas que hoje nós temos contato, praticamente é a mesma língua até hoje. Ela sofreu pouca modificação. Então, no caso do português, por exemplo, qual que é a base do português moderno? É lá os textos do Camões e também lá do Gil Vicente, tá? Qual que é a base do espanhol? A base é o cara lá que escreveu o Don Quixote, tá? Qual que é a base do inglês moderno? É o Shakespeare. Qual que é a base do alemão moderno? É o Lutero, é a Bíblia do Lutero, tá certo? Lutero, também vai criticar a hierarquia, essa ideia de você ter bispos, cardeais e papa, ele acha que não. Essa hierarquia não pode existir entre os cristãos, né? Os cristãos têm que se auto-organizar, beleza? E ele também não concorda com as imagens, né? Com você ter um crucifixo, você ter uma imagem de um santo, ou a imagem, por exemplo, até a questão da adoração a Maria, ele não concorda com isso. Ele acha que a adoração tem que ser direta a Deus. Você não tem que ter intermediários, você não tem que pedir perdão para
um padre, você tem que pedir perdão direto para Deus. E outra, você não pode se ajoelhar perante uma estátua, perante uma estátua, uma imagem de quem quer que for, porque se você faz isso, você está cometendo idolatria, né? Então, isso também é um ponto marcante na fé luterana, né? E aí o Martinho Lutero ele vai ser expulso da igreja, ele vai ser excomungado, tá? Mas ele não está nem aí para isso. Ele vai receber apoio do povão, principalmente os camponeses aí do Sacro Império, porque aquilo que mais afetava os camponeses era o dízimo, onde Lutero também falava que o dízimo não era obrigatório, né? Dava quem quisesse, dava quem poderia, né? Quem quer, se Deus te tocou, você vai lá e dá. É isso que ele vai falar. Ele também vai receber apoio dos nobres, porque parte dos nobres concordavam com a fé do Lutero, mas também tinham nobres que tinham interesse em tomar as terras da igreja. Vocês têm que lembrar que 1/3 do Sacro Império pertencia à igreja, tá certo? E aí vai rolar a tal da Dieta de Worms, né, que era uma reunião, uma assembleia presidida pelo Carlos V, né, que é o rei do Sacro Império. Todos os nobres vão participar e aí eles vão julgar Lutero, né? O Lutero ele seria condenado à morte. Ele só não foi condenado à morte porque ele vai receber o apoio do príncipe de Warburgo, né, que era um príncipe importante na época, né, que era um nobre importante. E lá ele vai se refugiar, o Lutero vai se refugiar ali, e é ali que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, assim como outros livros religiosos, ele vai imprimir, né, ele vai dar de fácil acesso para a galera. Ou seja, o Lutero só não foi morto porque teve alguns nobres que o protegeram, principalmente esse príncipe aí de Warburg, tá certo? Vamos lá. Então, eu já comentei isso com vocês, que para a Igreja Católica, a fonte de verdade é a Igreja. Claro que a Igreja tem coisas baseadas na Bíblia, só que quem decide a fé é o concílio. E aí é a reunião dos bispos cardeais com o Papa, tá? O Lutero vai falar que não, a fonte de verdade só pode ser a Bíblia, e aí o cristão tem que ter acesso a ela e ele vai interpretar e ele vai produzir a interpretação da verdade, tudo bem? Então, nos lugares onde essa Bíblia traduzida chegar, o número de alfabetos também vai aumentar, né? Então, os países protestantes, eles vão ser os primeiros países a diminuir drasticamente o número de analfabetos, justamente porque eles estão divulgando a Bíblia e a ideia da livre interpretação bíblica aí, tá certo? E é o primeiro documento em alemão moderno que eu estava falando para vocês, a questão da Bíblia do Lutero. Qual que é a consequência disso? É a tal da dieta de Spira, né? O que é isso? Os nobres vão se reunir, porque o número de adeptos do luteranismo passa a crescer, vai ter inclusive um monte de revolta, muitos camponeses, por exemplo, vão matar nobres, vai ter camponeses que vão incendiar igrejas, o negócio assim ganhou uma proporção gigantesca que até o Lutero ele vai ter que interferir nisso. O Lutero ele faz um monte de escrito condenando as revoltas aí desses camponeses, né, que eram as revoltas dos anabatistas, tá certo? Muita revolta camponesa surgiu porque como o dízimo ele passa a ser interpretado pelo Lutero como não obrigatório e também tem uma condenação por parte da nobreza, por parte da igreja, esses camponeses eles vão se revoltar. Lembrando também que você tem fome nessa época, né? Ou seja, era um momento que a fé ela se mistura com coisas políticas e o negócio começa a pegar fogo dentro do Sacro Império, tá? Até o Lutero, inclusive, condena essas revoltas aí dos camponeses. Ou seja, o negócio ganha uma proporção forte, que esses nobres vão ter que se reunir de novo nessa dieta de Spira, e aí vai surgir a liberdade religiosa dentro do Sacro Império Romano. Vários nobres vão seguir a fé luterana e aí vários territórios também vão ser tomados da igreja. Lembra que eu tinha falado para vocês? Tem gente que concorda com a fé, mas também tem gente que só tem interesse de tomar terras. Tudo bem? Então, a liberdade religiosa vai surgir. Claro que nem em todos os lugares. Em alguns lugares ainda a fé luterana é proibida. Por quê? O Sacro Império, por exemplo, incluía algumas regiões da Itália. Como a igreja tem força ali na Itália, vai rolar isso, tá? E aí, o que mais que vai rolar? Essa liga de Esmalcade, né, que alguns nobres vão se unir justamente para promover essa liberdade religiosa maior. E aí, quando surgiu a tal da Paz de Augsburgo, essa liberdade religiosa praticamente ela ganhou todo o território do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, uma das consequências das reformas religiosas, primeiro, é um monte de revolta,
Segundo, o acesso aí aos textos bíblicos, as críticas à igreja e também a consequência é você ter liberdade religiosa onde o protestantismo chegar. Claro que a gente está falando da região do Sacro Império, tá? Vamos lá. Então, nesse meio tempo, né, tá tendo a tal da revolta anabatista, que eu falei para vocês, liderada pelo Thomas Minzer, né, que ele defendia que as terras da igreja tinham que ser confiscadas, o imposto não poderia ser obrigatório. Nessa época também tem o movimento milenarista, que era um movimento antigo, inclusive, que falava de uma sociedade mais igualitária, né, era, entre aspas, tá, gente, tipo um movimento comunista e coisa do tipo, que vão se basear naquelas os primeiros cristãos, né, os primeiros cristãos ali no livro de Apóstolos, no livro do Atos dos Apóstolos, ali do Novo Testamento, mostrava, por exemplo, que os cristãos viviam de forma igualitária, de forma comunitária. Então, esse milenarismo se baseava nisso. Outra coisa, esse movimento anabatista, ele também falava que o batismo não poderia ser obrigatório. Como a criança nascesse, já era obrigada a ser batizada. E ele vai falar que, primeiro, o batismo não pode ser obrigatório. Segundo, o batismo ele tem que ser feito pela pessoa se ela quiser, né? Então, se ela quer fazer algo, então ela tem consciência de si. Se ela tem consciência de si, quer dizer que ela tem liberdade, né? Por isso que eles vão defender que o batismo tem que ser feito com o adulto, porque o adulto ele já tem consciência de si, o adulto ele tem noção de si e aí ele vai escolher ser batizado, né? E aí vai surgir inclusive uma divisão interna. Tem batistas que vão defender, né? Daí o nome batistas, né? Porque tem relação com o batismo. Tem gente que vai defender que o batismo tem que ser feito embaixo da água, ou seja, você tem que entrar nas águas. Tem gente que vai defender que o batismo pode ser feito por aspersão, e aí o movimento racha. Por isso que vão originar vários tipos de congregações cristãs de variados tipos. Por quê? Porque as interpretações elas passam a ser diferentes. Então você tem igreja luterana, igreja batista, aí batista não sei o quê, batista não sei das quantas, né? Então aí vão nascer os batistas, os menonitas e os quakers, né? Dentro desse movimento aí do anabatismo, beleza? Vamos lá. E aí a gente vai começar a ver sobre o Calvino, tá certo? Falta 5 minutos aqui para terminar a gravação, gente. Eu vou parar aqui agora para continuar a partir daqui, beleza? Então eu vou parar, eu preciso converter o vídeo, então daqui uns 5 minutinhos eu volto aí para terminar a aula. Vocês querem fazer alguma pergunta agora? Aproveita aí enquanto tem 5 minutos ainda do nosso link. Bem, então eu vou parar aqui, tá? Vou parar a gravação. Daqui a pouco eu mando um novo link para vocês, beleza? Então vamos lá, tá gravando, vamos começar a segunda parte da nossa aula aqui sobre reformas religiosas, né? Então o primeiro nome que a gente viu é o Lutero. O segundo nome é o João Calvino. Então quem o Calvino era? Calvino era um francês que ele vai se refugiar na Suíça, e a Suíça que ela era parte, inclusive, do Sacro Império Romano Germânico, que vai conquistar a independência só depois aí, tá? Por que ele se refugiou na Suíça? Porque ele tentou desenvolver as ideias dele ali, só que ele vai ser perseguido dentro da França, tá certo? Vamos lá. E a Suíça, ela já tinha algumas coisas protestantes, né? Porque o Zuílio, ele vai levar ali o pensamento protestante para a Suíça, tá certo? E aí vai rolar uma série de conflitos ali, França, Suíça, entre católicos e protestantes. E o resultado final vai ser a liberdade religiosa. É claro que esse processo é um processo praticamente em consequência também do Calvino, tá? Vamos lá. Então, o Calvino ele é francês de origem, ele vai sofrer perseguição ali na França e ele vai fugir ali para a Suíça, especificamente em Genebra, né? Então, quais são os pontos básicos do calvinismo, do João Calvino? Então, o primeiro ponto, a questão da predestinação, tá certo? Então, são dois pontos importantes do calvinismo, a predestinação e a questão relacionada ao trabalho, tá? Então, olha só, o que é a predestinação? Ele vai falar o seguinte, que nem todo mundo é salvo. Por que não?
porque isso também depende não só de você, ou seja, para Lutero, a salvação depende de você. Se você crê em Deus, você é salvo. O Calvino vai falar assim, ó, não depende só de você, também depende de Deus. Porque se Deus não permitir que você seja salvo, você não vai ser salvo. Se Deus não te escolher, não tiver te escolhido lá atrás, Deus, você não vai ser salvo. Por que lá atrás? Porque a ideia de Deus, aí vocês têm que lembrar das aulas do Aristóteles, né? Quando, aliás, do São Tomás de Aquino, quando o São Tomás de Aquino ele fala aquilo que Deus é eterno e Deus não tem princípio de tempo. Deus não tem princípio de criação e nem destruição. Ou seja, Deus é idêntico, Deus não muda. Ou seja, Deus, ele é acima Deus é acima do tempo. Então Deus não tem passado, presente e futuro. Então, para Deus, ele sabe o que já aconteceu, sabe aquilo que está acontecendo e também sabe aquilo que vai acontecer no futuro. Ou seja, Deus sabe as pessoas que vão acreditar nele. Nesse caso, então, Deus já teria escolhido essas pessoas lá na eternidade passada, por exemplo, né? Que inclusive isso faz parte dos escritos ali do Novo Testamento. Então, essa ideia da predestinação, o Calvino falou o quê? Que a salvação não depende apenas de você, mas depende também da escolha divina, né? Depende da escolha de Deus. Aí você fala assim, Davi, mas e o livre-arbítrio? Como que fica o livre-arbítrio aí, né? Que o Santo Agostinho falava e depois o próprio Lutero vai falar. O livre-arbítrio ele continua existindo, só que vocês têm que entender essa ideia filosófica do que Deus é. Então, se Deus ele está acima do tempo, Deus ele sabe tudo aquilo que vai acontecer. Então, teoricamente, Deus ele escolhe as pessoas que vão crer nele, mas não é uma escolha de falar assim, ó, esse aqui vai acreditar em mim, esse aqui não vai, né? Mas é saber quem vai acreditar ou não. Ou seja, tudo acontece com a permissão divina. Então, Deus também permite as pessoas não crerem nele. Então, se ele permite que alguns creiam nele, ele está escolhendo essa pessoa a acreditar nele, né? Então, esse é o primeiro ponto, a predestinação. E guardem isso. Apesar do Lutero ele começar a falar sobre predestinação, esse não é o ponto importante do Lutero, né? Mas é o ponto importante do Calvino. Inclusive o Calvino ele se baseia muito nos escritos do Lutero, né? Ele conhecia o Lutero ali, aquilo que o Lutero escreveu, tá certo? Então o Calvino ele vai desenvolver a teoria da predestinação. Segundo ponto, como saber as pessoas que acreditam em Deus? Você tem que pregar. Então você prega a fé, né? Quem aceitar quer dizer que foi um escolhido. Beleza. Essa pessoa escolhida, ela vai ter que se esforçar para agradar a Deus. Né? Então essa pessoa ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que viver o dia a dia. E aí, um dos sinais também da salvação não é só crer em Deus, é saber se você está indo bem no trabalho. Então, se você, na sua vida pessoal, claro que dentro da fé calvinista, você também tem que ter uma moral exemplar, né? Você tem que ser uma pessoa de respeito, você não pode sair por aí praticando pecado e coisas assim. Então, se você tem uma moral exemplar, se você se esforça, se você trabalha e se você está tendo melhoria na sua vida pessoal e na sua vida financeira, quer dizer que Deus te escolheu. Ou seja, uma das formas de glorificar Deus é na vida pessoal, é no trabalho. Então, se você está ganhando dinheiro, se você está se esforçando e está ganhando dinheiro, isso é um sinal que Deus te escolheu. Ou seja, muitas pessoas que vão se converter à fé de Calvino são burgueses. Então, por que os burgueses vão se converter em massa ao calvinismo? Porque o Calvino ele está falando que se você se esforça, se você trabalha, você está glorificando a Deus. Você tá dando graças a Deus que Ele te salvou e coisa assim, e aí você vai ganhar dinheiro, né? Ou seja, Deus vai te abençoar no seu trabalho, Deus vai abençoar o seu esforço. Consequentemente, o lucro não é negativo, o lucro é positivo. Vocês têm que lembrar que, por exemplo, a igreja criticava a usura. Lembra que era usura? O lucro exacerbado pelas coisas? Os burgueses não aceitavam isso. Por isso que muitos burgueses vão se converter à fé calvinista. Porque o Calvino, ele está falando ok para o trabalho. Ele está falando que isso é bom. Ele está falando que você ganhar dinheiro, isso é um sinal de salvação. Isso é também uma forma de você glorificar Deus no seu trabalho. Então, se você está ali vivendo uma vida piedosa, né, uma vida fiel a Deus, na sua vida pessoal e no seu trabalho, e você está se esforçando no seu trabalho, a consequência é que a tua vida vai melhorar. Então, a tua vida melhorando, isso é um sinal de salvação.
Vocês entenderam isso? Então, o Calvino, ele vai reforçar a ideia do esforço pessoal. Ele vai reforçar a ideia da meritocracia, que é uma ideia burguesa. E ele vai reforçar a ideia de que o lucro pode existir. E isso é um sinal da bênção divina. Enquanto que a igreja falava que o lucro era pecado, né? Que era usura, tá certo? Então, o calvinismo, ele meio que vai fortalecer a burguesia e o próprio desenvolvimento do capitalismo, né? Tanto é que em sociologia vocês estudam o Max Weber. O Max Weber, ele vai estudar o desenvolvimento dos Estados Unidos no século XIX. E aí ele fala o seguinte, ó, os Estados Unidos ele está se desenvolvendo muito porque é uma sociedade que foi colonizada por puritanos. Quem eram os puritanos? Calvinistas ingleses. E o que o calvinista valoriza? O esforço, o trabalho pessoal e também valoriza a moralidade, né? Então, você se esforçando no trabalho, você desenvolvendo manufatura, você desenvolvendo artesanato, você desenvolvendo pecuária, você desenvolvendo agricultura, isso ajuda o país a crescer. Vocês têm que lembrar que os Estados Unidos do século XIX, os Estados Unidos vão se industrializar. E aí o Max Weber, no livro A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, ele vai associar o desenvolvimento do capitalismo com a fé calvinista. Porque quem colonizou os Estados Unidos não foram católicos, mas foram puritanos, foram calvinistas ingleses. Ou seja, ele acha que os Estados Unidos ele vai continuar crescendo, por quê? Porque a moral calvinista é uma moral de valorizar o esforço, é uma moral de valorizar o trabalho, enquanto que, por exemplo, a América Latina vai desenvolver muito mais a questão da escravidão. Enquanto você tem escravidão que o outro trabalha por você, o puritano não. O puritano é ele se esforçando, é ele se desenvolvendo, é ele desenvolvendo o seu trabalho, né? Consequentemente, Deus vai abençoá-lo, porque faz parte da fé calvinista. Por isso que a gente vê muito em filme, filme dos Estados Unidos, filme de Hollywood, aquelas coisas do cara ter na garagem dele um monte de ferramenta. Não é só porque mão de obra é cara nos Estados Unidos, mas porque essa moral de quem colonizou os Estados Unidos é uma moral de valorizar o esforço. Essa é uma moral calvinista, por exemplo. Ou seja, dá muita diferença para os Estados Unidos de hoje, comparado ao Brasil de hoje, quando a gente olha quem colonizou. Então, não é só falar, se nós fôssemos colonizados pelos ingleses, nós seríamos melhor. Depende qual tipo de inglês. É um inglês anglicano? É um inglês puritano? É um inglês católico? Entenderam a ideia? Mas os Estados Unidos, as 13 colônias, praticamente eram puritanos. E como eles se baseavam no calvinismo, que valorizava o esforço, valorizava o trabalho, eles vão desenvolver novas técnicas para poder ganhar dinheiro. E fazia parte dessas técnicas a industrialização, o surgimento de manufaturas, o artesanato. E por isso que o Max Weber vai falar que os Estados Unidos vai crescer, porque é uma moral protestante calvinista associando essa ideia de valorização do esforço, de trabalho. E aí os Estados Unidos vão crescer e os Estados Unidos vão se tornar o pivô do capitalismo moderno, né? Segundo o Max Weber. Tá certo? Vocês entenderam isso, gente? Vamos continuar então. Opa. Vamos lá. E aí, as consequências é que nós temos luteranismo, nós temos o calvinismo, basicamente aí, e isso começa a se espalhar pela Europa, né? Então, olha só, se a gente for olhar aqui no mapa, aqui, ó, amarelo é o lugar do catolicismo, só que se a gente for ver, tudo isso era católico, né? Só que agora a gente tem novas formas de organização religiosa. Aqui, os ortodoxos, né? Os gregos ortodoxos, lá de cá, tá bem na Rússia, aqui em cima. Tá? Agora, ó, luterano, roxinho, tá vendo? Ó, Sacro Império Romano Germânico. Aí um roxinho mais claro, aí já é a fé calvinista, né? Então aqui, ó, região da Suíça, aqui uma parte da França, né? Isso aí vai chegar também, inclusive, aqui na Escócia. Tanto é que o calvinista na França, ele era chamado de huguenote. O calvinista na Inglaterra, ele era chamado de puritano. O calvinista na Escócia é chamado de presbiteriano, é que vai nascer a igreja presbiteriana, tá certo? Ou seja, você tem fés protestantes surgindo e a fé católica tradicional vai entrar em conflito. Então aqui vai ter um monte de guerra religiosa, guerra mesmo. Vai ter guerra civil, por exemplo, na França. A França vai ter a rainha na época, lá que agora me foge a cabeça o nome,
ela mandou matar os protestantes, e ali vai morrer na noite de São Bartolomeu coisa de 6.000 pessoas, né? Dentro da Inglaterra, depois a gente vai ver o surgimento do anglicanismo. Então, tanto é que aqui está no mapinha o anglicanismo, que é uma variação do protestantismo. Então, na Inglaterra você tem puritanos, anglicanos, católicos. E no caso da Escócia, os presbiterianos. Isso é um caldo religioso. É um caldo que essa galera vai ter conflito entre si. Inclusive, o resultado desse conflito vai forçar essas pessoas a saírem dali e migrarem para as 13 colônias, por exemplo. Depois a gente vai ver isso ainda, tá certo? Então, esses muitos conflitos religiosos, eles vão surgindo nesses países até ter a liberdade religiosa. Então, o primeiro lugar a ter liberdade religiosa praticamente é o Sacro Império, porque tem a ver lá com Lutero, né? Com aquelas dietas que a gente já viu, dieta de Spira, dieta de Worms, e aí depois a Paz de Augsburgo, tá? Então, olha só essa questão interessante da Unicamp, de 2013. Então, a imagem, vocês estão vendo aqui, ó, essa galera de roupa escura seriam os puritanos, né? O jeito deles se vestirem, coisas assim. Tanto é que o nome do quadro, ó, a pesca das almas. Então, essas almas sendo pescadas pela fé puritana, tá certo? Vamos lá. Então, a imagem representa a disputa entre calvinistas e católicos, né? Onde a gente vê católico aqui? Aqui atrás, ó. E também aqui, ó, seriam pessoas, os monges, né? Os padres, jesuítas e coisas assim, tá? Então seria a disputa entre calvinistas e católicos. Como estão representados os calvinistas na obra do artista holandês, né? Então os calvinistas, eles estão aqui, né, de roupas pretas, tá certo? Com os livros na mão. Aqui nesse caso seriam a Bíblia traduzida, tá? E aí, já no caso da direita, já no caso da direita tem os católicos, né? E aí dentro da moral puritana, a questão da valorização da moral, né, do esforço individual e também a questão de você ser uma pessoa correta, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, no começo das 13 colônias, se tivesse adultério, aí pode ser tanto o homem traindo a mulher quanto a mulher traindo o homem, né? Pode ser qualquer um dos dois. Os dois eram punidos em praça pública, os dois eram chicoteados, tá? Porque isso fazia parte dessa moral puritana, de você valorizar demais essa questão moral, a conduta, né? A conduta forte. Aí a B. Explica a importância econômica da Holanda como potência marítima no contexto europeu do século XVII, né? Isso a gente não viu ainda, a gente vai ver depois, mas a Holanda, ela vai se tornar um país protestante também. O protestantismo vai chegar lá com força, né? Inclusive, pessoas ligadas ao Lutero que ajudaram a difundir a fé protestante ali na Holanda, tá? A Holanda, que era um lugar controlado pela Espanha, lá dos Habsburgo, né? Filipe II e coisa assim, a Holanda, que na época era tudo os Países Baixos, a Holanda conquista a independência em mais ou menos 1570. E aí a Holanda ela vai se desenvolver enquanto uma potência comercial. Vocês têm que lembrar que a segunda área que mais tinha comércio na Europa depois da Itália eram os Países Baixos, principalmente na Holanda. E os holandeses, eles eram, além de comerciantes, banqueiros, né? Então, quem vai ajudar, por exemplo, a colonização dos portugueses aqui no Brasil são os holandeses. Então, os holandeses, eles emprestavam dinheiro para os portugueses, eles vão entrar no comércio aí de açúcar, por exemplo, com a mão de obra, que são os escravos, e com a terra. Mas o dinheiro era dinheiro holandês. E aí você tem um produto, que é o açúcar, que vai ser vendido aí nos Países Baixos, né, nas áreas comerciais dos holandeses. É como se fosse uma parceria comercial, né? Tanto é que a gente pode falar que os holandeses são os primeiros empresários da expansão marítima. Por quê? É uma galera que pensa diferente a expansão marítima, né? Uma galera que está pensando lucro mesmo, de você produzir a produção de açúcar como se fosse uma empresa mesmo, uma empresa burguesa nesse caso, tá? Isso a gente vai ver depois, quando a gente for falar de União Ibérica, para falar ali das tretas do Filipe II com a Holanda. Inclusive, os holandeses vão invadir o Nordeste do brasileiro aqui na época, né, da América Portuguesa, tá? Vamos lá. E aí, vamos falar agora do Henrique VIII. O Henrique VIII que vai criar o anglicanismo, né? Então, o Henrique VIII, ele é da família Tudor. O Henrique VIII praticamente é o grande rei absolutista. A família dele, né, a família Tudor, é que vai introduzir o absolutismo ali na Inglaterra. Então, se a gente for lembrar como que surgiu isso aí na Inglaterra. Antes estava tendo a Guerra dos 100 Anos, aos poucos os poderes estão se centralizando na figura do rei, porque vai surgindo a ideia do exército nacional,
o rei como grande chefe do exército e coisa assim, né? Depois vai ter a Guerra das Duas Rosas, que era a guerra da família York contra a família Lancaster. E um tinha uma rosa branca, o outro tinha uma rosa vermelha, né? E aí vai gerar uma guerra civil dentro da Inglaterra. Só que aí tem uma terceira família que resolve tomar o poder, que é a família Tudor. Então a família Tudor é ela que vai desenvolver o absolutismo dentro do reino inglês. E aí o grande nome do absolutismo dos Tudor é o Henrique VIII, depois vai ser a filha dele, né, a Elizabeth, tá certo? O Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão, que era espanhola, né? Só que vocês têm que lembrar que a herança do nome, ou seja, a herança Tudor, ela vai para o homem, não vai para a mulher. Por isso que era importante ter filho homem na época. Então, a Catarina de Aragão até tinha filho homem, só que o filho ele morria ali ao nascer ou ainda criancinha, ainda bebezinho. Então, o Henrique ele quer se divorciar. Ele quer se divorciar da Catarina para poder casar de novo, para poder ter um filho homem. Só que vocês têm que lembrar que dentro, tanto da fé católica quanto da fé protestante, o divórcio ele não é permitido. Então, ele tentava se divorciar, só que o Papa não liberava o divórcio dele. O que ele vai fazer? Ele vai expulsar a igreja da Inglaterra para poder se casar novamente. Né? Ele se casa novamente e aí ele vai se casar com Ana Bolena. Ana Bolena, ele vai tentar ter o filho homem com ela, obviamente, né? Só que não vai conseguir. E aí eu recomendo que vocês assistam o filme A Outra. O filme A Outra é um filme de fofoca. São fofocas, de fato, que rolaram na época, né? Falando que ele já tinha um caso com a Ana Bolena, meio que a Ana Bolena falou na orelha dele para ele se divorciar da Catarina para se casar com ela. Então, a fofoca seria que, por meio da Ana Bolena, que eles já tinham um caso, enquanto ele casado ainda, né? Foi a Ana Bolena que meio que incentivou ele a expulsar a Igreja Católica da Inglaterra e ele criar a igreja dele, que é a Igreja Anglicana, beleza? Então, ele, por meio do ato de supremacia, ele vai expulsar a Igreja da Inglaterra, ele vai tomar as posses da Igreja na Inglaterra e vai criar a igreja dele, onde ele é o chefe. Ele é que vai criar as regras, né? Então aqui a gente tem o nascimento praticamente da primeira igreja estatal europeia, tá? Mas o Sacro Império Romano Germânico não era uma igreja estatal? Mais ou menos, porque eles eram parceiros da igreja. O rei não era o chefe da igreja, tá? No caso da igreja anglicana, sim, o rei é o chefe da igreja. Hoje, na Inglaterra, o chefe da igreja é Elizabeth II, beleza? Então, o chefe de Estado é o chefe da igreja. Isso faz parte aí da igreja anglicana, né? Na prática, assim, no dia a dia, é praticamente a mesma coisa da fé católica. Então, você tem os santos, né? Você tem as missas. Só que no caso da igreja anglicana hoje, eles permitem o padre casar na igreja anglicana e se eu não me engano, do ano passado, no retrasado para cá, pode também ter uma mulher presidindo a missa. Então não é só um homem, uma mulher também pode presidir a missa, né? Então uma madre presidindo a missa, não apenas um padre, tá certo? Então por meio do ato de supremacia, o Henrique VIII expulsou a Igreja Católica, tomou as posses da Igreja Católica e fundou a igreja dele. Então agora na Inglaterra a gente tem 3 vertentes cristãs: o anglicanismo, o puritanismo e o catolicismo, tá? Vamos lá. Vocês entenderam isso aí então, gente? E aí só terminando, né, do Henrique VIII. Então Henrique VIII, ele se casa com a Ana Bolena tentando ter um filho homem. Não tem um filho homem. O que o Henrique VIII faz? Se divorcia da Ana Bolena para poder casar de novo. Ao todo, ele casou 6 vezes. Nas 6 vezes, ele não conseguia ter um filho homem, beleza? E aí, então, ele morre sem deixar um herdeiro. Então, fica a herança para o filho mais velho, que no caso era Elizabeth I, que era filha da Ana Bolena. Inclusive, o Henrique VIII mandou matar a Ana Bolena, porque a Ana Bolena, dizem as fofocas, isso no filme A Outra também é mostrado, como ela era muito ciumenta, né? Ela queria toda hora interferir nas decisões dele, e meio que o Henrique VIII ele começa a pegar a irmã dela, que é a terceira esposa do Henrique VIII. E aí ela fica putaça da vida, né, Ana Bolena, e como ela começava a encher o saco demais, a interferir nas questões públicas, ela dava chilique em público, coisas do tipo, o Henrique VIII foi lá e mandou matá-la, né? Claro que a alegação não é fofoca, a alegação não é ciúme, a alegação foi que ela era uma bruxa. Então,
ela foi acusada de bruxaria e ela foi morta pelo Henrique VIII, né, pelo seu ex-marido. E aí, por ironia, quem vai se tornar rainha depois vai ser a filha da Ana Bolena. E aí, a Elizabeth I é considerada a maior rainha da história da Inglaterra. Né? Olha só as ironias do destino. A Elizabeth I que não se casou. Ela não se casou porque se ela se casasse, o nome Tudor ia deixar de existir. Tá? Vamos então falar agora da Contra-Reforma. Né? Então, a Contra-Reforma vai ser esse movimento da Igreja Católica contra a reforma religiosa dos protestantes. Né? Vocês estão vendo aí a imagem do Concílio de Trento, beleza? A imagem aí do Concílio de Trento. Então, vamos lá. Então, a Contra-Reforma é a resposta da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. Como que isso vai ocorrer? Por meio de reformas internas. Então, lembrem-se que a Igreja estava sendo muito criticada por questões internas também. Então, a Igreja percebe esses erros, a Igreja começa a promover uma reforma interna e também algumas ações de ataque, né? Então, vamos lá, vamos ver isso aí. Então, a Igreja vai se reunir por todo esse tempo, 18 anos aí no Concílio de Trento. Então, o que é um concílio? É uma grande reunião das lideranças da igreja. Então, os bispos, os cardeais e o Papa. Então, eles se reuniram na cidade do Trento, que é uma cidade aí do norte da Itália, né, que na época pertenceu ao Sacro Império, teve depois uma época que pertenceu à Áustria, inclusive hoje Trento tem autonomia dentro do reino do governo italiano, beleza? No Concílio de Trento, eles vão reafirmar as doutrinas católicas, né? Por exemplo, os 7 sacramentos, eles vão reafirmar a fé católica, só que eles vão promover uma série de reformas internas, né? E também ações para tentar evitar o avanço dos reformistas, né? No caso dos protestantes. Então, olha só, eles vão reformar a fé católica, né? Os 7 sacramentos, que é o batismo, o casamento, a eucaristia, por aí vai. Eles vão reforçar a adoração aos santos e à Virgem, no caso a Maria, né, que os protestantes eles criticavam bastante, principalmente o Lutero. Eles vão reforçar a ideia da fé, porém também as obras, né? Então aquela ideia que o Lutero criticava relacionado às obras, de que os católicos eles valorizavam mais as obras do que a fé, isso vai continuar existindo, né? Vão valorizar também a ideia de que a fonte de verdade, a Bíblia, claro que a Bíblia é uma referência, mas quem tem que decidir é a igreja, quem tem que decidir é o concílio, quem tem que decidir é o Papa. Ou seja, essa ideia da tradição onde o Papa manda, né? onde o pontífice ele vai determinar a fé dos fiéis. Claro que isso vai ser determinado por meio dos concílios, beleza? A igreja ela vai condenar, então, ou alguns lugares controlar a venda dos cargos religiosos, das relíquias e das indulgências, e vai chegar uma hora que isso não vai ter mais, né? Então a igreja ela vai tentar condenar, controlar justamente isso que era de tanta crítica, principalmente do Lutero, tá? E aí também a questão da moral religiosa, né, que também era muito criticada, de padres tendo famílias, bispos tendo famílias, agora isso vai ser controlado. Então o celibato, por exemplo, ele vai ser reforçado. Então o celibato ele vai ter que ser respeitado. Caso ele não é respeitado, a pessoa ela pode sofrer uma punição. Outra coisa que vai surgir são os seminários. Então, isso também que era muita crítica por parte do Lutero, que o Lutero falava o seguinte, ó, o cara virou bispo, ele comprou um cargo, ele nunca estudou teologia, ele nunca estudou, nunca cresceu dentro aí da igreja, então ele não sabe conduzir o povo, por exemplo. O padre que compra um cargo, ele não tem treinamento, ele não tem estudo suficiente para poder conduzir o fiel. Daí a necessidade do seminário. Então a pessoa tem que passar por uma escola de formação de padres, né, formação de cardeais, bispos, essas coisas, justamente para poder orientar o fiel. Então aí nasce o seminário dentro do Concílio de Trento. Tá? Também vai nascer a Companhia de Jesus. O que é a Companhia de Jesus? Os jesuítas. O que os jesuítas faziam? Evangelismo. Ou seja, os jesuítas eles vão evangelizar lugares onde a fé cristã não existe ainda. Por isso que eles vão viajar com as coroas católicas, né, no caso Portugal e Espanha, na expansão marítima. Então, todos os lugares que os portugueses e os espanhóis chegaram, os jesuítas vão junto. Então, praticamente são eles que trouxeram a fé católica para as Américas, para a África, para a Ásia, né, a Oceania. Então, por isso que você tem fé católica no Japão, na Índia, na China, você tem fé católica em Moçambique, Angola, né,
nesses vários lugares, porque os jesuítas vão fazer esse trabalho, o trabalho justamente de evangelismo. Claro que dentro desse trabalho de evangelismo eles também vão levar educação, ensinar as pessoas a lerem, escreverem, coisa do tipo que existiu, por exemplo, aqui na América Portuguesa, tá? Vai surgir também, na verdade não vai surgir, mas vai ser reestruturado a Inquisição. Vocês têm que lembrar que a Inquisição ela já existia desde os anos 700, anos 800, lá atrás. Só que lá atrás era uma forma da igreja tentar convencer o fiel das práticas de heresia que ele fazia. Então, se tem algo que era praticado de forma errada e a igreja não concordasse, ou às vezes uma fé misturada, chegavam as pessoas lá na Inquisição para conversar com o fiel, ou seja, uma tentativa de orientação. Só que aqui, a Inquisição, ela vai se tornar o tal do Tribunal do Santo Ofício. Então aqui é um julgamento. Então se a pessoa ela não está praticando de forma adequada a fé, essa pessoa ela pode ser condenada. Então a Inquisição ela vai ser muito forte onde a igreja era forte. Então no caso, por exemplo, da Espanha, onde a Espanha, o rei era muito católico, a Inquisição católica ela foi muito forte, ela foi muito atuante na Espanha e também nas Américas, né? No caso da América Espanhola, tá? A Inquisição chegou a vir aqui, chegou a vir aqui para a América Portuguesa atrás de judeus. Vocês têm que lembrar também que os judeus eles eram muito perseguidos, os islâmicos, ou qualquer pessoa que não era católica, né? Os protestantes também vão ser perseguidos aí. E aí, no caso, no começo aqui da colônia, os inquisidores chegaram a vir atrás de judeus, tá? Tanto é que nessa época muito judeu se converte ao catolicismo, ou pelo menos fala que se converte, que é o tal do cristão novo, justamente para fugir da Inquisição, para fugir da condenação, tá certo? Então, a Inquisição ela já existia, só que ela vai ser reformada, ela vai ser reorganizada e aí vai virar o tal do Tribunal do Santo Ofício, tá? Vamos lá. Vai surgir também o Index, né? O que é o Index? O Index é a lista de livros proibidos pela igreja. Ou seja, todos os livros que estiverem dentro dessa lista, o fiel católico não pode ler, porque é uma heresia, porque isso faz mal à fé, né? Então, quem que entrou aí no Index? O Galileu, o Copérnico, o Newton, o Maquiavel, Descartes, o Hobbes, o Locke, o Lutero, entre vários outros, tá certo? E o Index, ele existiu até 1962. E, obviamente, nos lugares onde a igreja tem muita influência, onde o Index ele vai ser mais seguido, isso vai dificultar o avanço do progresso científico, beleza? Por exemplo, o Galileu e o Copérnico defendiam a teoria do heliocentrismo. Eles foram parar no Index, eles foram proibidos de serem acessíveis, né? De terem acesso por parte do fiel. O Maquiavel nem se fala, né? Porque o Maquiavel, dentro da lógica política dele, a lógica dele é que o Estado tem que ser forte, não importa contra quem o Estado tem que ser forte, inclusive contra a igreja. O Hobbes, né, vai falar também de um Estado forte, mas um Estado absolutista, que tem que submeter a todos, inclusive a igreja, e outros por aí vai, tá? Vamos lá. Outra coisa que vai surgir é o catecismo, a catequese, justamente para evangelizar as pessoas novas, né? Então, você produzir a fé nas crianças. Isso também é uma novidade do Concílio de Trento, uma novidade da Contra-Reforma, tá? E aí, as medidas de combate, né, justamente para tentar segurar o avanço do protestantismo, é tentar recuperar áreas de influência por meio do surgimento de colégios, universidades católicas, né? A difusão do catolicismo em novas áreas, que seria com os jesuítas e com o catecismo, então isso tem a ver com a expansão marítima, e a Inquisição também para tentar controlar a fé e também condenar quem não concordasse com a fé, tá certo? Beleza, gente? E aí a consequência disso tudo é que o mundo cristão ele vai ser dividido. Então vão surgir novas fés protestantes ao longo do tempo. A gente só vê o calvinismo, o anglicanismo, o luteranismo, mas tem um monte de outras. Eu citei, por exemplo, os batistas que vão surgir, e aí vão surgir depois os metodistas, vão surgir uma infinidade de outros protestantes, porque agora, como a Bíblia ela tornou-se de fácil acesso, você tem a liberdade de interpretação, e aí conforme você interpreta de uma forma diferente, surge uma igreja diferente às vezes, né? E novas igrejas estatais. Então, a igreja estatal inglesa, depois vai surgir a igreja estatal norueguesa, a igreja estatal sueca, né? Igreja estatal dinamarquesa, que existe hoje aí na Europa, tá certo? Os conflitos, que eu já citei para vocês um pouco, os muitos conflitos religiosos aí, né, principalmente protestantes, calvinistas contra católicos. Um exemplo é a tal da Noite de São Bartolomeu,
onde a rainha, no caso a mãe do rei, que agora me fugiu o nome, acho que era Maria também o nome dela, ela vai mandar matar os huguenotes, os protestantes. Disso vai morrer em torno de 3.000 a 6.000 pessoas na tal da noite de São Bartolomeu. A consequência disso, nessa enorme quantidade de gente morta devido a conflitos religiosos, é que dentro da França vai surgir o Edito de Nantes, que é a liberdade religiosa. Quando surge a liberdade religiosa, o protestante pode existir sem problema, tendo direito, inclusive, a ele ter o culto próprio. Tudo bem? Isso vai diminuir os conflitos religiosos ali no caso da França, mas a tendência é que nos vários lugares onde tenham conflitos religiosos, exista a liberdade religiosa. Tá certo? Beleza, gente? Então eu vou terminar por aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? E ninguém quiser perguntar, eu vou encerrar então a gravação. Belezura, gente? Continuem estudando, sejam perseverantes. Tenham paciência, que as coisas vão se encaixando aí, né? O importante é vocês continuarem estudando e mantendo um ritmo de estudo. Beleza, gente? Grande abraço para vocês, tá?